Amém. Amém. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Josivan. Sou capelão ministerial, sou líder de célula e também faço parte do quadro de pregadores aqui da igreja. Amém. Também é um prazer estar aqui com os irmãos nessa noite. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? A gente sempre falava isso lá na faculdade, no seminário, tinha um professor que ele sempre dizia isso para a gente, eu nunca esqueci, né? Que antes de Deus falar com o povo, sempre ele fala com o pregador, né? E se ele falar com o pregador, certamente ele vai falar com o povo. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 37 e fique de pé em nome de Jesus. Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 1. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Amém? Se você quer que nasça fé no seu coração nessa noite, ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz isso para nós. Eu só vou ter fé se eu ouvir a palavra, porque a palavra vai lançar semente no meu coração. E é a partir desse momento que nasce a fé. E quando eu coloco ela em prática, aí Deus opera na minha vida. Amém? Ezequiel 37, versículo 1. Há umas 2 semanas atrás, o pastor Clélio pregou esse texto, né, pastor Clélio? Pedi licença dele hoje, que eu queria pregar também sobre esse texto. E naquele dia Deus falou de um jeito com você. Deus falou de uma forma que era para você naquele dia. Hoje Deus vai falar de uma outra forma com você, eu creio. Porque a palavra de Deus, ela sempre se renova, irmãos. Nunca Deus fala a mesma coisa. A Bíblia ela tem somente um significado, mas ela tem milhares de aplicações. Ela fala com você de um jeito, com outro irmão de outro jeito, mas o mesmo texto. Porque Deus opera, Deus sabe o que você está passando e o que você precisa ouvir. É aí que entra a ação do Espírito, no meu coração e no seu, para Deus revelar o mistério da sua vida. Amém? E lhe dou um recado também nessa noite. Se Deus repetir a mesma coisa no seu coração, eu não ouvi a pregação dele, mas eu ouvi dizer que foi maravilhosa. Se eu repetir alguma coisa aqui, que Deus falou com você, é porque Deus tem pressa na sua vida. Amém? Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Bote o seu nome aí em Filho do Homem. É o seu nome, essa pergunta é para você nessa noite. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Ezequiel falando: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam.
E profetizei como se ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos fomos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei de novo a terra de Israel. Amém? Poder sentar, irmãos. A palavra que eu trago nessa noite é uma palavra de esperança. Um outro dia eu comentei numa pregação aqui, que existe uma cidade chamada Évora, lá em Portugal, que tem um ponto turístico sinistro lá, né? Os irmãos devem lembrar. Lá existe uma capela que é chamada a Capela dos Ossos. É uma igreja onde tem uma capela dentro dela, que ela é toda revestida de ossos humanos mesmos. As paredes são revestidas de ossos, as colunas, crânios humanos, costela, tíbia, enfim, ossos humanos. As pessoas, quando adentram nessa capela, ela tem essa visão exótica, curiosa, né? De ossos espalhados por toda aquela capela. Uma visão que chama a atenção. Um dia eu creio que eu vou lá ver isso aí. Eu creio. Ezequiel também teve uma visão. Ezequiel jamais imaginaria que Deus colocaria um óculos divino nele, ele ia enxergar o homem do jeito que Deus enxerga. Ele iria enxergar o homem como Deus enxerga ele quando o homem está sem ele. Porque assim estava o povo de Israel. Qual era o cenário aqui desse texto, irmãos? Qual era o contexto disso aqui? Isso aqui aconteceu lá pelo século 6 a.C. O povo de Israel havia abandonado o Senhor. Estavam praticando a apostasia, estavam sacrificando a ídolos. Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar, para avisar eles que se eles não mudassem a rota, Deus iria trazer juízo. 600 anos antes de Cristo, Jeremias estava profetizando a queda de Israel. O povo havia abandonado o Senhor. Praticando apostasia, deixaram de se congregar, se afastaram de Deus, abandonaram a sua fé, se tornaram rebeldes, abandonaram os mandamentos de Deus. Mas Deus sempre, antes de Ele fazer algo, Deus manda avisar. Deus está avisando você nessa noite que está aqui. Você que está nos visitando nessa noite, essa palavra é para você. Deus está mandando eu lhe avisar nessa noite. A Bíblia diz que a palavra dura. A palavra dura no início ela dói, mas depois ela traz refrigério. E Deus aqui, através de Jeremias, lança uma profecia lá em Jeremias 25, dizendo que o povo, Jeremias fala: há 23 anos eu venho pregando para vocês. Há 23 anos eu venho anunciando e dizendo que vocês estão no caminho errado, mas vocês não dão ouvido a Deus. Aí Deus lança a profecia dizendo que destruiria Jerusalém. O templo seria destruído, o povo seria levado cativo por Nabucodonosor e passariam 70 anos escravos. Uma parte da população foi dizimada por peste, outras pelos soldados e outros foram levados escravos. Esse era o cenário do povo, que não é diferente de hoje. Deus está falando sempre. Todos os dias, todos os sábados e domingos e cultos, Deus está falando. Deus está levantando o profeta, está levantando o pastor, está levantando o pregador e está falando. Mas a palavra entra aqui e sai do outro lado. O povo não deu ouvido ao profeta. A Bíblia diz que no versículo 39 de Jeremias, eu vou já entrar aqui no texto de Ezequiel, Nabucodonosor sitia a cidade, sitia Jerusalém, invade a cidade, captura Zedequias, que era o rei, captura os filhos dele
e captura os nobres. E sabe o que é que ele faz? Zedequias era o rei. Ele mata os filhos de Zedequias na frente dele. Na frente dele ele matou os filhos dele. Depois ele furou os olhos do rei. Colocou cadeias de bronze nele e levou ele cativo para a Babilônia. E os nobres ele matou e levou uma parte com eles. Dentre eles estava ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela turma ali. Tudo por quê? Por que aconteceu essa tragédia? Porque o povo abandonou o Senhor. O povo não deu ouvido para Deus. O povo abandonou, se apostatou, não deu crédito à palavra que era pregada. Jeremias fala há 23 anos que eu venho anunciando, mas vocês não me deram ouvido. E chegou um dia que Deus estava bem aqui com o povo, irmão, na goela. A paciência de Deus parece que tinha acabado. E Deus vai e diz: olha, Jeremias, fala para o povo, transformarei essa cidade numa desolação. Será motivo de assombro aqueles que virem a cidade de Jerusalém. O templo foi destruído. Crianças foram levadas como escravos, mulheres estupradas. Jovens escravos. Os velhos aleijados foram deixados para trás, que não iam aproveitar para nada. A Bíblia diz que Deus levantou Nabucodonosor ele chama Nabucodonosor de servo dele, para punir Israel. Era o Império Babilônico, estava no auge na época, né? E Nabucodonosor trouxe com ele a tristeza, trouxe com ele a dor e o sofrimento para o povo de Israel. O que é que nós entendemos com isso, né? É que, irmãos, por mais que as pessoas não acreditem, por mais que as pessoas achem que Deus está demorando para agir, um dia a conta chega. Um dia a conta vai chegar. Para aqueles que brincam com Deus, um dia a conta vai chegar. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo que agora estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E Deus o via como ossos secos. O povo de Deus, era o povo que era para estar buscando o Senhor, para estar propagando, agora se tornaram diante de Deus ossos secos. Talvez você me vê aqui hoje, vê o irmão que está aí bonitão, a irmã que está bonitona, ou aquele irmão de outra igreja, fulano e ciclano. Você olha externamente, mas Deus vê o interior da pessoa. Deus sabe como você está e como eu estou. Deus conhece o segredo da nossa consciência. Sabe por onde nós andamos e o que nós estamos fazendo. A Bíblia diz que tudo está patente aos olhos de Deus, por mais que eu me esconda no mais profundo e escondido, lá Deus está. Ninguém está escondido de Deus. Deus está vendo todas as coisas, tudo está nu diante dele. Outro dia eu coloquei uma frase no status, né, no WhatsApp, que eu li, eu não me lembro aonde, eu achei interessante. Que existe 2 tipos de pessoas no mundo, né? Eu achei interessante, coloquei lá. Existe aquela pessoa que está passando pelo vale e aquela pessoa que vai passar pelo vale. Só existem esses 2 tipos de gente. E isso é profético. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Jesus não prometeu o céu azul e água fresca para ninguém não, irmãos. No mundo nós vamos passar por aflições. Bons e maus passarão por aflições. Todos nós, em algum momento da vida, vamos encarar momentos difíceis. Todos nós, um dia, vamos decepcionar alguém, vamos ser decepcionados, vamos perder emprego, vai morrer alguém, vamos ficar doente, vai ser enganado, enfim, vai ser frustrado. Isso faz parte da vida. Todos nós estamos fadados a passar por isso. Ezequiel está ali. Ezequiel também estava cativo nesse momento em que Deus deu essa visão para ele. Imagine um vale, irmão. Sabe o que é um vale? Aquele local raso entre 2 montanhas, 2 montes. Aí Deus leva ele, coloca ele ali no meio. E a visão que ele tem é de um vale muito numerosos de ossos.
ossos secos, não, ele não falou ossos secos, ele falou ossos sequíssimos, onde não havia nenhuma esperança de haver vida. Humanamente falando, Ezequiel não responde, porque ele ficou com medo, ele não tinha resposta. Porventura poderão viver esses ossos? Deus faz a pergunta. Qual é a pergunta dele? Deus, tu o sabes, porque nem ele tinha fé para aquilo. Deus faz essa pergunta para Ezequiel, dizendo: olha, Ezequiel, porventura poderão viver esses ossos? E ele diz: tu sabes, só Deus sabe. Era um vale de ossos da desesperança, irmãos. Qual é o seu vale nessa noite? Qual é o vale que você está passando? Qual é o seu impossível nessa noite? O que você está passando e que você acha que não tem jeito? Essa era a situação do vale dos ossos secos. E Deus faz a pergunta: porventura poderão viver esses ossos? É para você, Ezequiel, que Deus está perguntando. Você e eu somos Ezequiel nessa noite. Porventura esse vale que você está passando, o que eu estou passando, tem solução? Aquilo que é impossível para você, tem solução em Deus? Porque para Deus não existem impossíveis. Existe para nós, seres humanos. O que muda entre nós e Deus é o tempo em que Deus age, que nós chamamos de processo. Deus não age de forma imediata, eu oro, acontece. Pode acontecer. Mas Deus nos ensina através do processo, irmão. É aprendizado. Cada osso no seu tempo certo, no lugar certo. Primeiro osso, depois nervos, depois carne, depois pele, por último o espírito, porque Deus trabalha de forma organizada. E o que aprendemos no vale? Eu citei 4 coisas aqui, acho que vai dar tempo. O que aprendemos no vale? Primeiro, aprendemos que Deus mostra a nossa condição espiritual antes de nos restaurar. É a primeira coisa, versículo 1 e 2, ele fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de osso, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos, e estavam sequíssimos. Primeira coisa que Deus faz, Ele me faz ver a minha condição diante dEle. Como é que eu estou diante dEle nesse vale? Como é que eu me analiso? Como eu tenho essa habilidade de me olhar para mim mesmo, de me autocriticar, de saber que eu estou errado? Será que eu não sou o causador desse vale em que eu estou? Primeiro eu preciso me reconhecer, olhar para mim, ter essa humildade, essa coragem. A Bíblia diz que Deus fez ele olhar para os ossos, andar no meio dos ossos, para ele ver a condição, porque ele também era cativo, ele também estava cativo, ele estava no meio daqueles ossos. Ossos secos. Amém? Para ser restaurado, eu preciso reconhecer a minha condição espiritual diante de Deus. Como é que você está nessa noite? Você que está no meio de um vale aí. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de conhecimento, de conhecimento de Deus, de intimidade? É uma pergunta que você tem que responder para você e para Deus, como eu também. Isaías 59, 2 diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Muitas vezes, irmão, nós estamos frios espiritualmente, porque tem pecado não confessado na nossa vida. Estou falando que a gente nunca vai pecar, irmão. Existem pecados domésticos que a gente vai cometer o resto da vida. Estou falando de pecado deliberado. A pessoa peca porque gosta e não se arrepende, não sente arrependimento, não tem mais respeito por Deus, não tem mais temor.
Erros pequenos vão acontecer na nossa vida, isso é fato, porque nós temos emoções, viemos do pecado. Mas quando eu passo a praticar pecado de forma deliberada e sem temor, irmãos, tome cuidado. Quando você não se arrepende disso, tome cuidado. Porque isso já está impregnado em você. O verdadeiro cristão, irmãos, eu creio assim. Essa é a minha opinião, tá, irmãos? O verdadeiro crente para mim, o crente convertido, ele peca, irmãos, ele fica triste. Ele sente vergonha. Ele quer logo pedir perdão. Ele quer logo levantar a cabeça. Ele quer se livrar daquilo. Esse é o verdadeiro cristão. Amém? O filho pródigo só foi restaurado quando, irmão? Quando ele reconheceu a sua condição. Quando ele estava lá comendo comida de porco, irmão, que nem queriam dar para ele. Ele se lembrou do pai dele. Quantos trabalhadores de meu pai têm comida e eu aqui perecendo de fome? Já sei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não tem como não ser restaurado se humilhando desse jeito. Pequei contra o céu e contra ti. Uma das palavras mais fortes na Escritura, irmão, se chama arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Tem que haver arrependimento. Jesus veio para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. Porque o arrependimento, irmãos, ele muda o destino e transforma a nossa realidade. Quando eu me arrependo, ele muda o meu destino, porque até então eu estava perdido. E transforma a minha realidade, porque agora eu passo a adorar a Deus. O crente verdadeiro, ele precisa viver uma vida de arrependimento. Davi era rápido em pecar, mas rápido em se arrepender, chamado um homem segundo o coração de Deus. Eu e você não somos diferentes de Davi, irmãos, sujeito às paixões desse mundo, mas Davi amava o Senhor como você ama também. Amém? Segundo, o que aprendemos no vale? Aprendemos que Deus também nos coloca no vale. Não é só a gente que se coloca no vale, não. Deus também nos coloca no vale. Versículo 1 diz assim: E me pôs, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale. Às vezes Deus também nos coloca em enrascada, irmãos. Sim ou não? Tem que ter coragem para falar isso, né? Estava orando um dia desse, pastor. E eu estava orando por uma causa, como estou orando até hoje. Eu disse: Senhor, fiquei chateado contigo ontem. Falei para Deus. Abri meu coração, falei a verdade. O que Ele está atrás? De quem eu adoro em espírito e em verdade, irmão. Ser honesto com Deus. Abrir o jogo. Sabe por que você não consegue largar esse pecado que você está envolvido nele? Porque você ainda não falou honestamente com Deus. Você ainda não disse para Ele que você gosta disso. Você gosta dessa prática. Mas que você precisa de ajuda. Experimente falar a verdade para Ele. Seja honesto com Ele. Senhor, eu não consigo, mas me ajuda. A minha carne gosta disso. Aí você vai ter força, meu irmão. Aí o Espírito vai ter liberdade na tua vida para agir. Porque você vai estar totalmente dependente dEle. É aquela frase lá que tem no livro Desejado das Nações, né? Que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Amém? Aprendemos também que Deus nos coloca no vale. Pessoas boas e piedosas também passam pelo vale. Não é só quem erra, não.
quem está na prática do pecado, pessoas também que são piedosas, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que servem ao Senhor, pessoas que trabalham na obra, que são uma bênção na obra de Deus, também passam por dificuldades. Marcos 6,34 tem aquela história lá que Jesus, que Pedro, né, ele caminha sobre as águas, ele olha para o vento, e ele olha, em vez de ele tira o olho de Jesus, olha para a adversidade e afunda, né? Mas antes daquilo ali, eles estavam alimentando a multidão. Aí Jesus, a Bíblia diz lá no texto que Jesus obrigou eles a entrar no barco e atravessar o mar. Só que Jesus não entrou no barco. Ele subiu o monte para orar e de lá ele ficou observando os discípulos. Observando eles. Porque o Senhor botou ele no meio daquela enrascada porque ele queria ensinar algo para eles. Como você está passando por uma luta, que você é uma bênção, você não entende, Senhor, eu sou uma bênção na obra de Deus, eu sou isso ou aquilo. Por que eu estou passando por isso? É porque Deus, meu irmão, está te lapidando. Deus vai te tornar algo melhor. Deus vai te amadurecer, você está na escola de Deus. Deus está cuidando de você pessoalmente. Está lhe ensinando algo, porque Deus tem um plano maior e um ministério maior na sua vida. A Bíblia diz que quando eles estavam lá no meio do mar, no meio da tempestade, o barco não andava mais. Aí Jesus olhou de lá e desceu. E foi até eles sobre o mar. É nesses momentos, desses vales, irmãos, quando Deus nos coloca, que nós vemos coisas extraordinárias acontecer. É onde nós fazemos as melhores orações. Temos as maiores experiências, as maiores intimidades com Deus. É nesses momentos. Amém? A Bíblia diz que Deus às vezes poda a árvore para que ela dê mais fruto. Deuteronômio 8,2 diz assim: eu te coloquei no deserto para saber o que havia no teu coração. Deus nos deixa muitas vezes só, irmão, para saber como é que nós nos comportamos quando Ele não está próximo de nós. Muito fácil eu vir para a igreja e mostrar que eu sou cristão, botar uma Bíblia debaixo do braço. Quero ver longe. É longe de um ambiente religioso. É ali que nós mostramos quem nós somos. Amém? O que aprendemos no vale? Aprendemos que às vezes nós nos colocamos no vale. Abra sua Bíblia aí em Jeremias 25. Isso aqui eu quero ler com você. Essa Bíblia que eu estou vendo aqui é Almeida Corrigida e Fiel. Essa mesmo, está aí. Essa mesmo. Jeremias 25, irmão, vamos lá. É aqui que nós vamos começar a estreitar, tá bom? Diz assim o texto, acompanha aí. Aprendemos que às vezes nós nos colocamos no vale. 25, versículo 3 diz assim: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Quando dizia, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, Jeremias pregando para o povo, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e os vossos pais para sempre, a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses, para os servir e para vos inclinar diante dele, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça o mal. Porém não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, agora vem o juízo, eis que enviarei, e tomarei de todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também
a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações de redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assombro, e de perpétua desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, de alegria, e a voz de alegria e de gozo, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som de amós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão. O som. Amém. Até falando para o pastor, quando eu prego isso aí, esse equipamento, eu não sei o que fazer com a outra mão. Eu estou tão acostumado a pregar segurando o microfone, né? Mas vamos lá. Aprendemos que às vezes nós nos colocamos no vale. Irmãos, a rebeldia, a idolatria e a apostasia do povo judeu colocou ele no vale dos ossos secos. O povo foi levado cativo por quê? Porque o povo desobedeceu a Deus. O povo foi levado cativo por quê? Porque não estava seguindo os mandamentos de Deus, abandonou o Senhor, estava adorando deuses estranhos. E ele fala que ele estava pelo menos há 23 anos, vinha denunciando o pecado da nação, e eles não deram crédito. E um texto interessante, irmãos, aí em Jeremias 7,16, né? Que Deus ele manifesta a sua insatisfação com o povo. Vamos lá em Jeremias 7,16. Volte um pouquinho aí. Olha só o que Deus diz para Jeremias, como o negócio estava sério. Deus manda Jeremias parar de orar, irmãos. Deus estava tão indignado com o povo, que ele fala assim, ó: e tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Nem me suplique, porque eu não te ouvirei. O negócio estava sério, irmão. Deus mandando Jeremias nem chorar, não clamar mais por ele. É aquela mulher que ora pelo marido, há quantos anos? Aquele marido que ora pela esposa, ora pelos filhos, ora pelo irmão, pelo pai, há quantos anos? 23 anos intercedendo pelo povo. Não ora mais por ele, era a ordem de Deus. Porque eu não te ouvirei mais. Há quanto tempo estão orando por você, querido? Há quanto tempo você tem sido essa pedra de tropeço para essa pessoa que tem orado pela sua vida? Essa palavra é para você. Há quanto tempo? Há quanto tempo que Deus avisa você e você não dá ouvido à palavra? Eu citei uma vez aqui que eu encontrei uma mulher, isso aqui eu vi, irmãos, eu vivi isso aí, lá no Platão Araújo, fazendo visita como capelão. Mulher era levita, cantava na igreja. Ela me falou isso, aos prantos. Cantava na igreja, era uma bênção. Entrou um rapaz na igreja, ela se apaixonou pelo rapaz, ela era casada, tinha filhos. Ela abandonou a igreja, abandonou o Senhor e abandonou a sua família para viver com esse rapaz. Durante 10 anos ela viveu com ele, ele levou ela para as drogas. Sabe o que a droga fez com ela? Doença. Deu 10 anos, ele largou ela lá no Platão Araújo, sumiu. Quando eu encontrei ela lá, que eu fui orar com ela, ela não tinha um braço, por causa da diabetes. No caso dela, teve que cortar. Iam cortar a perna dela, e na outra já tinha tido um derrame. Ela estava só com um toco aqui do cotovelo. E ela chorava, irmã, ela chorava alto dentro do leito. Dizia: irmão, por que eu abandonei o Senhor?
10 anos Deus esperou ela. Há quanto tempo Deus está te esperando? Há quanto tempo Deus está esperando você para você tomar uma decisão séria? Eu tenho 22 anos no Evangelho, irmãos. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, são 22 anos vividos no Evangelho. Sem nunca me apartar de Deus. Falhei sim. Mas sempre me arrependendo. Sempre buscando compromisso com Deus, sabendo da minha responsabilidade. Igreja não é shopping, irmão. Igreja não é para se passear. Igreja é para se cultuar a Deus, apresentar um culto a Deus. Você não vem aqui para ver o pastor, para ver os irmãos cantando, não, você vem aqui para oferecer culto a Deus. Eu e você. Eu chegar com o coração quebrantado, um coração arrependido, dizer, Senhor, eu estou aqui para te oferecer um culto. Não assistir um culto, mas oferecer culto. O povo abandonou o Senhor. Aí Deus, não sei o que foi que aconteceu com aquela mulher depois, nunca mais a vi. Mas depois dessa prática dela de apostasia, largou o Senhor. Foi viver as suas paixões, achando que Deus... Ela saiu debaixo da cobertura. O inimigo veio e destruiu ela. Uma mulher jovem. E como Deus avisa, né, irmãos? Palavra. Uma vez eu estava lá no Anísio Jobim, que eu fui fazer um trabalho social lá no presídio. Eu estava pregando lá fui pregar lá no pavilhão 3 na época, né? Não sei se ainda existe isso. Faz muito tempo, eu não levei esse trabalho à frente porque eu vi que não era para mim. Eu não me senti bem nele, eu saí de lá vazio. Eu passei um dia lá, eu só chorava quando cheguei em casa. Nunca fiquei tão vazio na minha vida como naquele dia. Nunca tinha sentido aquilo. Só passei por várias grades até chegar ao pavilhão 3, que na época lá era um pavilhão onde ficavam pessoas bastante perigosas, né? Inclusive encontrei um rapaz que eu tinha brigado com ele, pastor. Quando eu era do mundo. Arranjei uma confusão com esse rapaz no campo, eu jogava bola, que eu não sabia jogar bola, né? Aí arranjei uma confusão, briguei com esse rapaz e bati nele dessa vez. Aí eu acho que ele estava bêbado naquele dia, eu consegui bater nele. Aí lá no presídio, quando eu entro, eu dou de cara com ele. Eu digo, meu Deus, tomara que ele não se lembre daquele dia, né? Eu vou apanhar até de dedo, assim. Mas quando eu vi ele, eu fui logo lá com ele. Lógico que eu estou brincando aqui, né? Estava na autoridade de Deus, a gente não tem medo de nada, né? Estendi minha mão para ele, digo, meu irmão, eu sou crente. Eu vou pregar daqui a pouco ali, você é meu convidado. Ele estava lá porque ele tinha cometido um homicídio. Enfim, ele não apareceu lá. Enquanto eu estava pregando lá, as pessoas estavam fumando, estavam na frente, assim, os presos. Eles faziam questão de jogar fumaça em mim. E eu continuei pregando. E eu disse bem assim para ele, quantas vezes Deus mandou entregar um folheto para vocês, quando vocês estavam livres? Quantas vezes a mãe e o pai de vocês aconselharam vocês? Quantas vezes convidaram vocês para ir a um culto? Vocês não quiseram. E vocês preferiram dar ouvido a Deus aqui dentro, presos. Porque Deus está sempre avisando, irmão. E Deus está avisando nessa noite, amém? Sim ou não? Deus está avisando nessa noite. Está avisando para mim e para você. E nós precisamos continuar nessa caminhada. E jamais nos apartarmos do Senhor. E por último, o que aprendemos no vale? Falei que era uma palavra de esperança, né, irmão? Só peia, né, nos 3 primeiros. Agora bora para a esperança agora, né?
Aprendemos que no vale Deus ressuscita sonhos, irmãos. Deus renova a esperança. É no vale, meu irmão, que nós oramos. É no vale que nós ganhamos intimidade. É no vale que nós nos aproximamos de Deus. É no vale que nós passamos a buscar mais o Senhor. Você que está passando pelo vale, você sabe disso. Você nunca frequentou tanta igreja como agora. Você nunca deu valor tanto à oração como você dá agora. Você nunca buscou tanta ajuda em Deus como está buscando agora. É no vale que vem o avivamento. Mas esse vale que você está passando, querido, ele não é para matar você. Ele é para fazer você crescer. Ele é para amadurecer você. É para trazer esperança para você. É para trazer refrigério na tua vida. É para te moldar, é para te engrossar o caldo na tua vida. Para você se tornar melhor. E muitas vezes o vale ele é necessário na nossa vida, irmãos. O vale é necessário. Porque é no vale que nós amadurecemos. O grande pregador Jimmy Swaggart, que pregava na década de 80, ele passou por um problema de infidelidade com a esposa dele. Aí ele foi pedir perdão, né? Pediu perdão na televisão. E ele dizia, até comentei isso uma vez com o pastor Clélio. Eu e ele somos colegas de oração, né, pastor? E ele dizia assim que naquele vale que ele estava tendo, ele estava dando valor até a oração de criança. Ele se ajoelhava para as crianças orar nele. Porque o vale nos torna humildes, irmão. O vale deixa a gente do jeito que Deus gosta. Uns 4 pneus arriados. Nos deixa humilde, nos deixa receptivo, nos deixa manso. No vale nós adquirimos fé. No vale nós aprendemos a orar com confiança. No vale nós aprendemos a ter misericórdia. É o vale. O vale nos ensina a ter esperança. Ele renova, ele ressuscita. E esse vale aqui do povo de Judeu, irmãos, ele tinha data para acabar. Só duraria 70 anos. É muito tempo, né, irmãos? Há quanto tempo que você está no vale? No caso deles aqui demoraria 70 anos, mas todo vale, ele tem data para acabar. O seu também tem data para acabar. Esse vale que você está passando e que eu estou passando vai acabar. Porque isso é bíblico, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Existe uma frase que eu gosto muito, que é um provérbio africano que diz que por mais longa que seja a noite, certamente o dia virá. Ele vai acabar, meu irmão e minha irmã. E no final, você vai entender o propósito que Deus tem para a tua vida. Você vai olhar para trás e vai entender, Senhor, tu tinha razão. Não desfaleça, não desista agora. Continue crendo, continue tendo fé. A Bíblia diz que um dia Jairo foi até Jesus, era chefe da sinagoga, tinha uma filha doente de 12 anos. Você conhece a história. Correu atrás de Jesus, foi até Cafarnaum. Jesus estava no meio da multidão. Ele fala: mestre, vem ter com a minha filha, senão ela vai morrer. Desesperado. Aí entra a mulher do fluxo de sangue para atrapalhar a situação. Jesus demora mais um pouco e Jairo desesperado. Quando ele está do lado de Jesus, chega as palavras de morte, né? Não incomoda mais o mestre. A menina morreu. Jesus estava ouvindo, irmão, do lado dele. Suriá, canturiá, baixuriá. Do lado dele Jesus estava. O que Jesus fala para ele, meu irmão? Não temas, crê somente. No original ele fala assim: não temas, continua crendo. Por mais que lance palavra de morte, não vai dar certo, acabou. Continua crendo, meu irmão. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Continua crendo, Jairo, porque o que eu vou fazer na vida da tua filha vai deixar essa cidade assombrada. Jesus ressuscitou a menina, ela não está morta, ela dorme.
Para ele era impossível, para Jesus não. A viúva de Naim estava passando por uma situação, o filho morreu. A Bíblia diz que vinha saindo uma multidão na cidade, Jesus vinha chegando com outra multidão. Era o encontro da vida com a morte ali. Jesus para aquele cortejo, e a Bíblia diz que ele se conturbou intimamente. Ele sentiu a dor daquela mulher. Era uma viúva, já tinha perdido o marido. A única pessoa que ia poder sustentar ela seria o filho. Agora o filho morreu. Jesus chega até ela e fala: não chores. Jesus fala para você e para mim nessa noite: não chores. E ele chega até o menino e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. É esse o Deus que eu e você servimos, meu irmão. É um Deus que para ele não existe impossíveis. Talvez para você não tenha jeito mais, mas para o Senhor tem jeito. Talvez o teu vale parece que não tem fim. Talvez o teu vale parece que não vai acabar, parece que não, humanamente falando, acabou todas as esperanças. Mas o Senhor te pergunta nessa noite: filho do homem, porventura viverão esses ossos? É para você essa pergunta. É para você. É para mim. Porventura viverão esses ossos? Porventura tem solução para isso? Aí o Senhor manda: profetiza, meu irmão. Ele dá uma ordem para ele. Profetiza. Quem vai fazer o milagre é Deus. A tua responsabilidade é falar. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na ponta da língua. E quem ama comerá do seu fruto. Profetiza a vida, Ezequiel. Lança palavras de vida. E Ezequiel profetiza. E a Bíblia diz que se levanta um grande exército. Essa luta tem fim, meu irmão e minha irmã. O Senhor me mandou aqui nessa noite para dizer isso para você. Que essa luta tem fim. E digo mais uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você está orando por esse vale, para ele passar. Talvez Deus não faça do jeito que você está pedindo. Mas com certeza Deus fará melhor. Com certeza. Porque ele diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ele que é Deus. O que você está pedindo dele é muito pouco nesse vale. O poder que ele tem para lhe abençoar. Deus quer que você descanse nele. Que você confie nele. Que você continue deixando na mão dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, 4. Confia nele. E o mais ele fará. A tua oração e a minha já está conhecida no céu. Deus tem ouvido você, porque a Bíblia diz que ele não resiste a um coração contrito. Isaías 57, 15 diz assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o alto e o sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do contrito e para vivificar o espírito do abatido. O Senhor está te ouvindo. O Senhor tem visto as tuas lágrimas e o teu choro. E no tempo dele, na hora dele, dentro da tua maturidade, ele irá responder. Você irá dar testemunho de vitória. O Senhor já te livrou de tanta coisa e ele não vai te abandonar agora. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique de pé nessa noite. Queria que tocasse um hino aqui. Eu vou fazer 2 apelos somente, amém? Filho do homem, porventura viverão esses ossos?
Feche os seus olhos nessa noite. Eu quero que você medite no seu vale que você está passando aí. Feche os seus olhos. De olhos abertos você não consegue se concentrar. Esse vale que você está passando, para você não tem mais jeito. Talvez, meu irmão e minha irmã, você tenha orado a Deus no decorrer da semana. Hoje mesmo, antes de chegar aqui, digo: Senhor, fala comigo. E Deus está falando com você nessa noite. Deus está dizendo para você que tem jeito. Que esse vale não é o fim, mas ele faz parte do processo da sua vida. Qual é o teu vale nessa noite? Qual é a luta que você está passando? Qual é o teu impossível? É uma enfermidade? É um desemprego? É uma decepção? Qual é o teu vale nessa noite? Qual é aquilo que você está orando e que você não tem mais força? Que você está a ponto de desistir? Para Deus não há impossíveis, amém? Se você que ouviu essa palavra nessa noite, você creu, e você crê que Deus está falando com você, que Deus falou diretamente ao seu coração, que você sabe qual é a sua situação diante de Deus, gostaria de convidar você a vir aqui na frente nessa noite, trazer o seu vale, que nós vamos profetizar nessa noite. Não importa o que você esteja passando, isso é com você e Deus. Traga o seu vale aqui na frente. Hoje é dia de você profetizar, de você abrir a sua boca. Qual é o seu vale? Traga ele aqui na frente nessa noite. Nós vamos orar com você. Os irmãos da oração, gostaria que, se pudessem, viessem para cá. Os intercessores. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. O Deus do impossível está aqui. Continue de olhos fechados, meu irmão, minha irmã. Traga o seu vale aqui. Filho do homem. Hoje é noite de você chorar. Talvez você não esteja aguentando mais. Você está querendo desistir, mas o Senhor nessa noite me trouxe aqui para dizer para você que esse teu vale não é impossível. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós nessa noite. Comece a orar, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco nós vamos profetizar aqui nesse lugar. Coloque esse vale diante de Deus. Seja sincero com Ele, seja honesto. Fale a verdade nessa noite. Diga: Senhor, não suporto mais. Eu quero desistir, Senhor. Adore, adore nessa noite. Traga o seu vale aqui na frente. O teu lugar está aqui. O Senhor está aqui, irmãos. Coloque diante dele essa sua situação. Coloque diante dele esse impossível. Creia nessa noite. Creia nessa noite. Ele está falando com você. Ele quer renovar a tua fé nessa noite. Ele quer restaurar o teu espírito. Ele quer que você saia daqui revigorado nessa noite.
passos daquele que nunca me